Olá, alunos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos nesse período aí difícil, né, de quarentena, de suspensão das aulas, mas mesmo assim dando continuidade aí aos nossos estudos, procurando, né, treinar o nosso cérebro, procurando nos manter ativos, apesar, né, das dificuldades, apesar da distância. E hoje nós vamos trabalhar uma atividadezinha de matemática. Vamos relembrar um tema, um assunto que nós já trabalhamos em sala de aula, que é o tema da operação com frações. Lembrando o que é uma fração. Fração é uma divisão, é dividir o todo em partes. Se a mãe do nosso amigo Pedro faz um tabuleiro de bolo de chocolate delicioso, com aquela calda maravilhosa, e nós dividimos aquele bolo em vários pedaços para repartir com a turma, nós podemos representar essa ação numa fração. A fração ela representa a divisão de um todo em partes, né? Então, fração é divisão, aquele traço que fica, né, entre os números, ele representa a divisão. O número que fica acima é o numerador, o número que fica abaixo do traço é o denominador, né? As operações com as frações, elas são bem simples, né? Quando nós temos soma e subtração de frações, ou seja, quando nós vamos somar ou diminuir frações, se os denominadores forem iguais, aqueles numerozinhos embaixo forem iguais, basta repetir o número de baixo, repetir os denominadores e fazer a soma ou a subtração com os números de cima, né? Então é muito simples. E se for uma multiplicação? E se for uma divisão de fração? Basta realizarmos a multiplicação e a divisão entre numeradores e denominadores. Então, se eu tenho 1/2 vezes 2/4, eu vou multiplicar o 1 vezes o 2 e o 2 vezes o 4, né? Então, não tem mistério, é simples. Complica, né? Na verdade não complica, acaba exigindo alguns procedimentos a mais quando eu for subtrair ou somar, né? Ou seja, somar ou diminuir frações com os denominadores diferentes. Então vamos ver aqui, vamos relembrar. Eu preparei aqui uns esqueminhas para nós relembrarmos. Olha só. Soma e subtração de frações. Vamos relembrar, no primeiro momento, a soma e a subtração de frações. Olha só, com os denominadores iguais, é moleza. Vocês já sacaram tudo. Basta, né, repetir os denominadores, que são os números de baixo, e executar a operação com os numeradores, com os números de cima. Então, olha esse exemplozinho que nós temos aqui, olha lá. 2/5 menos 1/5. Os denominadores não são iguais? Então, basta eu repetir o denominador, olha só, eu repeti o 5 e faço a continha com os numeradores. 2 menos 1 é 1. A resposta é 1/5. Então, 2/5 menos 1/5 dá 1/5. Ok, é o que nós já vimos. Quando os denominadores são iguais, chuchu, beleza. Agora, quando os denominadores forem diferentes, para que eu realize a soma ou a diminuição de frações, eu tenho que seguir algumas regrinhas que nós já vimos em sala de aula, mas vamos apenas relembrar aqui para fazermos nossos exercícios. Vamos lá? Olha só, olha novamente lá o esqueminha que eu preparei para vocês. Olha aqui, ó. Vamos ver. Com denominadores diferentes.
tem uma regrinha, alguns passos que nós vamos seguir. Veja, olha essa operaçãozinha aqui, prestem atenção. 3/5 menos 4/3. Os denominadores são diferentes. Um é 5 e o outro é 3. Então, eu não posso fazer essa conta direto. Primeiro, eu vou ter que arrumar esses denominadores, porque eles são diferentes. Então, como é que eu faço? Olha lá, olha o primeiro passo. Primeiro, ver nas tabuadas do 5 e do 3, que são os denominadores, né? Ver nas tabuadas do 5 e do 3 o menor resultado que aparece nas duas tabuadas. Ou seja, eu tenho que procurar lá na tabuada do 5, lá na tabuada do 3, qual é o numerozinho, o menor resultado comum que aparece tanto na tabuada do 5 quanto na tabuada do 3. Nós dizemos, né, nós podemos dizer que é o numerozinho da mesma família, né, que aparece tanto no 5 quanto no 3. Tem que ser o menor resultado que aparece tanto na tabuada do 5 quanto do 3. Se vocês consultarem a tabuada que eu dei para vocês, vocês vão verificar que esse número é o 15. Olha lá, vamos olhar a tabuada? Aqui, ó, a tabuadona, olha. Tabuada de 3. Olha lá. Vamos olhar aqui, tabuada de 3. Olha só. 3 vezes 5 é 15, ok? Vamos ver a tabuada de 5. Olha só a tabuada de 5 aqui. Tabuada de 5, olha lá. 3 vezes 5, 15. Então, 15 é o número, é o menor resultado que aparece nas duas tabuadas, né? Vou pegar aqui o meu papelzinho, aqui o meu esqueminha. Opa! Desculpem. Pegar aqui o meu esqueminha que caiu. Então, o 15, ele é o resultado que aparece, né? O menor resultado que aparece ao mesmo tempo na tabuada de 5 e de 3. Então, esse é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Veja os denominadores. Vou lá na tabuada dos denominadores, do 5 e do 3, e verifico qual é o menor resultado que aparece em ambas as tabuadas, na do 5 e a do 3. No caso aqui é o 15. Muito bem. Qual é o segundo passo? Olha lá, segundo passo. Segundo passo, o 15 será o novo denominador dessas frações. Então, olha só, os denominadores deixam de ser o 3 e o 5 e o 3 e passam a ser o 15. Então, já posso colocar ali, ó, traço 15 menos traço 15. Então, vamos continuar. Vamos ver o terceiro passo. Olha lá. Então, nós já sabemos que nesse caso aqui que a gente está vendo, né, o 15 é o menor resultado que aparece nas tabuadas de 5 e de 3. Agora, o terceiro passo é dividir esse 15, ou seja, dividir o menor resultado que aparece nas tabuadas de 5 e 3 com os antigos denominadores. Depois, né, o resultado eu vou multiplicar com os numeradores e vou adquirir novas frações, vou formar novas frações. Olha o que eu faço aqui, ó. Percebam aqui, ó, no esqueminha, o 15, que é o menor número comum, menor resultado comum que aparece nas tabuadas de 5 e 3, ele vai dividir com 5 e 3. 15 dividido por 5 dá 3, coloquei o 3 lá em cima. 15 dividido por 3 dá 5, coloquei o 5 lá em cima, em laranja. Agora, né,
esses números eles vão multiplicar com os numeradores e vão formar aqui do lado novas frações. Então, olha lá, vamos ver. 3 vezes 3, 9, olha lá do ladinho a nova fração. 5 vezes 4, 20, olha do ladinho a nova fração. Então, o 3/5 menos o 4/3 virou quem? Virou 9/15 menos 20/15, né? Agora, temos o mesmo denominador, não temos? Então, é só eu fazer como faria em qualquer outra subtração de frações. Repito o denominador, que é o 15, e diminuo 9 menos 20. Estou devendo R$20 na birosca. Paguei 9, continuei devendo 11, menos 11/15 é a resposta dessa operação matemática envolvendo frações com denominadores diferentes. Ok, né? Então, recapitulando. Como eu faço a soma e a subtração de frações? Se os denominadores forem iguais, beleza, é só repetir os denominadores e fazer a operação com os números de cima, fazer as operações com os numeradores, somar ou subtrair, somar ou diminuir. Se os denominadores forem diferentes, aí eu tenho um passo a passo, eu tenho umas regrinhas que eu vou executar e eu vou precisar consultar, né, a minha velha e querida tabuada, que tem que ser guardada no coração. Não é isso? Qual é a primeira regrinha? Eu tenho que observar quem são os denominadores e eu tenho que procurar lá na tabuada dos denominadores o menor resultado comum, o menor resultado que aparece tanto num quanto no outro, tanto na tabuada de um quanto na tabuada de outro, não é? Esse resultado vai ser o novo denominador das frações. E ele vai dividir com os antigos denominadores, o resultado vai lá para cima dos numeradores. E este resultado vai multiplicar com os numeradores, formando novas frações. Aí sim a gente vai ter como teremos como subtrair, ou seja, diminuir ou somar as frações. É simples, é só uma questão de treino e nós já vimos isso em sala de aula, né? Vamos fazer um aqui, olha só. Eu tenho esse exemplozinho aqui, ó, que eu vou fazer para vocês. Vamos fazer juntos, né? Prestem atenção aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. 1/2 mais 1/3. Eu posso somar diretamente essas frações? Não, não posso. Por que eu não posso somar diretamente essas frações? Porque os denominadores são diferentes. Qual é o primeiro passo que eu faço para resolver isso aqui? Tenho que olhar lá na tabuada de 2, lá na tabuada de 3, qual é o menor resultado comum, qual é o menor resultado que aparece, tanto na tabuada de 2 quanto na tabuada de 3. Vamos ver, olhar lá a tabuada? Olha só, tabuada de 2 e tabuada de 3, olha lá. Se nós olharmos, nós vamos ver aqui que o menor resultado comum, né, o menor resultado igual que aparece nas duas tabuadas, tanto na de 2 quanto na de 3, é o 6. Olha lá, vê se vocês concordam comigo. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. O 6 é o menor resultado comum, né? É o númerozinho da mesma família, o menor númerozinho da mesma família que aparece como resultado tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 3. Certo? Então, ele será o novo denominador das frações. Então, olha lá, eu vou colocá-lo
mostrar para vocês como o novo denominador das frações. E qual é o próximo passo? Este novo denominador vai dividir com os denominadores antigos, olha lá. Não é? Segundo passo, esse 6 vai dividir com os denominadores antigos e nós vamos colocar o resultado em cima das frações. Então, vamos lá? 6 dividido por 2 é 3, não é isso? Se eu tenho 6 balas e vou dividir por 2 pessoas, cada pessoa vai receber 3 balas. 6 dividido por 3 é 2, né? Se eu tenho 6 balas e vou dividir para 3 alunos, cada aluno vai receber 2 balas. Então, ficamos assim. Até aqui, nós executamos 2 passos. O primeiro passo foi identificar na tabuada de 3 e na tabuada de 2, né, qual era o menor resultado comum. Esse menor resultado comum era o 6. Agora, fomos para o segundo passo, que é pegar esse menor resultado comum, 6, e dividir pelos denominadores. Nós dividimos 6 dividido por 3, 6 dividido por 2. Colocamos o resultadozinho em cima das frações. E agora eu vou para o terceiro passo, que é multiplicar esse resultadozinho pelos denominadores e formar novas frações. Vamos lá? Então, olha, 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 1 é 2. Aqui, ó. Fomos para o último passo, né? O resultadozinho lá para cima multiplicou com os numeradores. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Formamos, então, novas frações, né? 3 sextos mais 2 sextos. Agora, essas frações aqui, olha, né? 3 sextos mais 2 sextos, eu posso somar tranquilamente. Por quê? Porque os denominadores ficaram iguais. Então, como é que eu somo isso aqui? Repito o denominador e faço a continha. 3 mais 2, 5, não é isso? Então, aqui eu encerro a minha operação matemática. Então, 1/2 mais 1/3 é igual a 5 sextos. Entenderam? Então, não é difícil, é só a gente praticar. Já falei com vocês, matemática é mais ou menos como beijar na boca. A gente só aprende praticando. E com a vantagem de que nós treinamos o nosso cérebro, né? Então, vocês vão fazer agora esses exercícios aqui, que eu vou postar no nosso grupo. Olha só, exercícios, soma e subtração de frações. Vocês vão, então, usar os conhecimentos que nós revisamos nessa aula para fazer esse exercíciozinho, treinando o cérebro e se divertindo também, porque a matemática acaba sendo quase que uma espécie de jogo, né, em que a gente treina e diverte o cérebro, tá bom? Tudo de bom para vocês, pessoal. Uma boa sorte para nós. Um beijo grande.